E aí, pessoal, bom, a nossa aula de hoje é sobre telencéfalo, né, que junto do diencéfalo vai formar o cérebro humano. Então, como é que se forma o telencéfalo? Primeiramente, lá na embriogênese do tubo neural se diferenciaram duas vesículas laterais telencefálicas, que foram crescendo e sendo formadas por neurônios, foram crescendo, formando os hemisférios telencefálicos, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então, o telencéfalo ele é formado por esses dois hemisférios, que são grandes massas formadas por neurônios. Aqui a gente vê o hemisfério esquerdo, né? E esses dois hemisférios formados por neurônios, eles se unem por essa estrutura chamada corpo caloso, que é a grande comissura cerebral. É por onde vão passar as fibras que vão decussar do hemisfério direito, vão fibras que decussam para o hemisfério esquerdo. E do hemisfério esquerdo vão fibras que decussam para o hemisfério direito. Essa decussação dessas fibras acontece no corpo caloso, então ele vai conectar os dois hemisférios. Então ele é essa estrutura aqui, o corpo caloso, que vai conectar os hemisférios. A cavidade do telencéfalo são os ventrículos laterais, né? O primeiro e o segundo ventrículo, que vai ficar um em cada hemisfério. E o telencéfalo ele vai ser formado, ele vai ter essas invaginações aqui, que são os sulcos, né? Que delimitam os giros, né? Isso são massas neuronais, são proeminências neuronais que são circundadas por esses sulcos, e essa conformação se dá para justamente aumentar a superfície de contato e conseguir abrigar mais massa no mesmo volume, né? Para o telencéfalo ser uma estrutura bem densa que não ocupe mais volume do que deveria, para nossa caixa craniana não ser muito grande, né? Então acabou acontecendo, ele é formado por esses sulcos para conseguir caber mais massa no mesmo espaço que a caixa craniana, né? Então ele é formado por sulcos e giros. Os principais sulcos é o sulco central de Rolando, que é esse sulco aqui, ó, sulco central de Rolando, que a minha foto tá tapando, eu acho, mas enfim, sulco central de Rolando, e o sulco lateral, que é esse sulco aqui, sulco lateral ou sulco de Silves. Aí os giros e os outros sulcos a gente vai ver em cada lobo. E também o telencéfalo é formado por lobos, né? Lobo parietal, aqui ó, lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital, e também tem o lobo da ínsula, que é esse lobo aqui. Então ele é formado por lobos que são delimitados pelos sulcos, e os lobos são formados por giros. Então, histologicamente, o telencéfalo é formado por córtex e medula. Assim como a medula espinhal tem o córtex e a medula, o telencéfalo vai ter córtex e medula também. O córtex ele vai ser uma fina camada de substância cinzenta, ao contrário da medula, né? Que a medula é a substância branca no córtex da medula. O córtex telencefálico vai ser uma fina camada de substância cinzenta que vai revestir a substância branca. Então, aqui a gente vê bem que o córtex é essa substância cinzenta aqui, formada predominantemente por corpos neuronais, né? Ele vai ser o local de chegada de todas as vias sensitivas que aí vão se tornar conscientes, né? Tudo que é consciente vai passar pelo telencéfalo, tudo que é consciente passa por aí. O que é inconsciente já é processado mais no telencéfalo, ou cerebelo, ou na própria medula. O que é consciente vai ser no córtex, né? E também é o local de saída de todas as vias motoras voluntárias, ou seja, conscientes, né? Ele é formado por 6 camadas e ele tem somatotopia, ou seja, cada área do telencéfalo corresponde a uma área do nosso corpo, né? Ele é então ele tem essa somatotopia. Sobre a divisão do córtex, ele é formado por áreas primárias, né, que são áreas de projeção de neurônios, por exemplo, a área onde sai o primeiro neurônio motor, da córtex espinal, por exemplo, primeiro neurônio motor, daí depois vai na medula, segundo neurônio motor, né? A área que sai do córtex, que tem esse primeiro neurônio motor, é a área primária, são áreas de projeções. E a área sensitiva, por exemplo, é a primeira área do córtex que vai receber a informação sensitiva. Então, a informação sensitiva, por exemplo, de dor da face no trigêmeo, vai até o tálamo, que a gente viu no áudio de encéfalo, que é o principal processador de informação sensitiva, e do tálamo vai até alguma área primária do córtex, que vai ser uma área, justamente como é primária, é a área que recebe a fibra sensitiva, e a área motora, e a área primária motora é a que emite a fibra motora, a primeira neurônio, né? E é importante dizer que sobre a informação sensitiva a gente tem dois tipos, tem a somestésica, que é aquela mais relacionada à parte somática, né, que é dor, temperatura, propriocepção, né, vibração, e tem essa é a somestésica. E já
a parte sensitiva especial, que se chama, e o tato também está no somático, né? Agora, a sensitiva especial são os nossos sentidos, por exemplo, gustação, visão, audição, olfato. Então, é importante saber que tem essas duas distinções, né? As áreas secundárias são as áreas que interpretam a informação primária, e as áreas terciárias são as áreas que integram a todas as informações secundárias e vão elaborar uma estratégia. Então, aqui, por exemplo, o sistema límbico é uma área terciária, né? O giro do símbolo, giro parafrontal é a área terciária. Enfim, a gente vai ver o córtex pré-frontal é uma área terciária. Enfim, a gente vai ver mais além. E a medula do córtex é formada por substância branca, que a gente está vendo aqui, cápsula interna, que são as fibras, substância branca, e os núcleos da base também, que são os núcleos na substância branca, né? É a substância cinzenta dentro da medula e é circundada pela substância branca. Essa é a medula telencefálica. Bom, agora vamos falar sobre os lobos específicos. O lobo frontal é o maior lobo do telencéfalo. Ele está na frente do sulco central. Aqui é o sulco central, o sulco de Rolando, né? Ele está superiormente ao sulco lateral ou sulco de Silves. Então, ele é essa estrutura aqui, certo? Bom, então quais são os principais giros? Giro frontal superior, que é esse giro aqui, giro frontal superior. Giro frontal médio, que é esse giro aqui. Giro pré-central, que está pré o sulco central. Parte do giro do cíngulo, né? Que está aqui o giro do cíngulo, parte. A outra parte fica no lobo parietal. Pré-central, giro frontal inferior, que é esse giro aqui. Giro frontal inferior é formado por parte opercular, parte aqui, essa parte triangular, e a parte orbital, certo? Então, superior, frontal médio, inferior, tá, isso aí. Agora, como é que se dá a divisão desse lobo frontal? As áreas motoras, o lobo frontal é basicamente anteriormente ao sulco central é mais a parte motora e o córtex pré-frontal, e mais posteriormente ao sulco central é mais a parte sensitiva, mas enfim, isso é bem generalizando bastante, assim, não é bem assim. Mas, então, as áreas motoras do lobo frontal, área motora primária, ou seja, a que emite o primeiro neurônio motor, que vai lá formar a córtex espinal, para fazer o parte voluntária, os movimentos voluntários. A área motora primária, que vai emitir, vai ser no giro pré-central, que é esse giro aqui, giro pré-central. A área pré-motora é uma área secundária, né, que ela vai interpretar e vai meio que elaborar o movimento, vai se conectar com o cerebelo também para organizar o movimento. Então, essa área pré-motora é uma área secundária que não emite a fibra diretamente, sim, ela meio que faz a estratégia do movimento e se liga ao cerebelo. Ela vai estar, ela é uma área que, de acordo com o Ângelo Machado, ela está no lobo frontal, na frente da área motora primária. Eu achei muito geral, mas pelo que eu entendi, ela está meio que nessa parte aqui, ó, essa parte amarela aqui. Aqui está o giro pré-central e aqui estaria a parte amarela, que é a área pré-motora, né? Aqui é o córtex pré-frontal. Essa parte azul. Tá, ela vai programar o movimento se liga ao cerebelo. Já a área de Broca também é uma área motora secundária, né? E ela está relacionada com a expressão da linguagem, e ela está no giro frontal inferior, é uma área motora secundária, está no giro frontal inferior, na parte opercular e triangular. Então, a parte triangular está aqui e a parte opercular está aqui. Essa é a área de Broca. A área pré-frontal, ela é uma área terciária, né? Ou seja, ela faz que recebe todas as informações das áreas secundárias e se liga também ao sistema límbico, fazendo a associação de todas as informações e interpretando. Então, ela vai ser uma área de inteligência, assim. Então, ela tá, qual parte ela tá? Ela tá na parte anterior não motora do lobo frontal. Aqui a gente está exemplo, por exemplo, de do que forma essa área pré-frontal, que é aqui o córtex dorsolateral e o córtex órbito-frontal, que está meio que nessa região aqui do giro frontal inferior, na parte orbital, né? Ele está mais ou menos por aí. Mas, enfim, eu achei meio... Não achei muito... Eu procurei, assim, não achei muito certo onde é que fica anatomicamente exatamente as regiões, mas elas estão mais ou menos por aqui. Então, como o Ângelo Machado disse, na parte anterior não motora do lobo frontal. Então, vão fazer essa associação e interpretar as informações. E o córtex órbito-frontal, ele vai fazer o raciocínio, personalidade, decisão, comportamento social.
E o dorso lateral, juízos, memória de trabalho e ponderações. Bom, agora o lobo parietal, ele é muito importante na parte sensitiva, né? Anatomicamente, onde é que ele vai estar? Ele vai estar posterior ao sulco de Rolando, ou seja, o sulco central, e superior ao lobo temporal. Então, aqui está o lobo temporal, ele está superior e posterior ao giro central. Ele é formado por quê? Giro pós-central, que é esse giro aqui, e esse giro pós-central, ele vai ser o córtex somestésico primário. Então, ele vai ser o lugar que recebe as fibras que vêm do tálamo, né? As fibras de dor, tato, pressão, temperatura e propriocepção. Então, ele vai receber essas informações. Vai ser a área primária, somestésica primária. Lóbulo parietal superior. É esse aqui em verde. Eles vão ser separados por esse aqui, ó, pelo sulco intraparietal. Então, o lobo parietal superior, ele vai ser o córtex somestésico secundário, ou seja, ele vai interpretar as informações do giro pós-central. E aqui, essa em azul, embaixo do sulco intraparietal, vai ser o lóbulo parietal inferior, que é o córtex sensitivo terciário. Ou seja, ele vai integrar as informações do lobo parietal superior, ou seja, da área somestésica secundária, ele vai juntar essa informação junto com informações auditivas e visuais, que vão vir das áreas secundárias auditivas e visuais. E esse lobo parietal, ele também vai ter parte do giro do símbolo, que está aqui, ó. Giro do símbolo, esse giro aqui vai entrar um pouco no lobo parietal. E ele faz parte do sistema límbico, né? Bom, lobo temporal agora. Lobo temporal, ele está inferiormente ao sulco lateral, que é esse sulco aqui. Opa. Ele vai estar inferiormente ao sulco lateral e anteriormente ao lobo occipital, que está aqui, né? Ele vai ser formado por quê? Giro temporal superior, que é o córtex auditivo, esse giro aqui, giro temporal superior, que é o córtex auditivo, e tem tonotopia, né? Ou seja, cada frequência, se não me engano é frequência, cada frequência do som vai ser em cada área tem uma área específica desse giro, né? Giro temporal médio, giro temporal inferior, médio, inferior. Recebe também muita informação olfatória e ele também possui a amígdala e o hipocampo, que a gente viu bastante no sistema límbico. O hipocampo relacionado à memória, à formação de memória. Bom, lobo occipital. Lobo occipital é esse lobo aqui. Vamos pegar uma... Tá, ele está posteriormente ao sulco parieto occipital. Sulco parieto occipital. Na frente está o lobo parietal e atrás está o lobo occipital. Posteriormente ao sulco parieto occipital e superior ao tentório. Tentório é isso aqui, ó. Isso aqui é o tentório. É uma invaginação das meninges para separar o cerebelo do telencéfalo. Então, vai ser do lobo occipital. Então, aqui vai ser o tentório. E aqui está o sulco parieto occipital. Tá aqui. Então, aqui está o lobo occipital e aqui está o sulco calcarino que a gente vai ver agora. Aqui está o sulco calcarino. Que em volta disso vai estar o córtex visual. Então, sulco calcarino, córtex visual aqui, sulco parieto occipital, tentório. Certo? Então, córtex visual primário se localiza em volta do sulco calcarino, que é esse sulco aqui. E o lobo da ínsula é esse lobo escondido, aqui, que recebe muita informação gustatória. Aqui tem os giros, que eu não decorei, mas não, quando eu estava no semestre de vocês. Aí agora, saindo do córtex, indo para medula do telencéfalo, falar sobre os núcleos da base. São núcleos, esses núcleos aqui, ó. Aqui está o diencéfalo, tálamo, né? E aqui os núcleos da base, que são núcleos rodeados por substância branca na medula telencefálica. Esses núcleos, eles estão relacionados com o sistema límbico, com o circuito de Papet, e também com a via dos movimentos, né? Porque antes o córtex motor fazer o movimento, ele consulta núcleos da base, vai fazer várias consultas, vai fazer um circuito também com o cerebelo e tal, e os núcleos da base participam disso. Então, tipo, se a gente tem por exemplo, no Parkinson, a gente tem alguma alteração dos núcleos da base, é uma alteração na parte motora, que daí vai gerar a doença de Parkinson, né? Então, eles também estão relacionados com a parte motora, além do sistema límbico. Então, são núcleos situados na substância branca do telencéfalo, né, do telencéfalo, mais núcleo subtalâmico de Lewy, que está no diencéfalo, ali no subtálamo,
que é a região de transição entre mesencéfalo e tálamo, né? Mais substância negra que está no mesencéfalo. Então, esses são os núcleos da base. Os núcleos do tenencéfalo vão ser o núcleo caudado, putame, globo pálido medial, globo pálido lateral e amígdala. Aqui está a amígdala e aqui estão os outros núcleos. Certo? Então, esses vão ser os núcleos da base no córtex, na medula do telencéfalo. Esses são os núcleos da base que participam de sistema límbico e na parte motora. Aí, enfim, várias outras mas do que eu estudei mais ali na faculdade foi justamente parte motora e sistema límbico. E também sobre as áreas primárias e secundárias dos sentidos de visão, olfato, enfim, audição, elas estão espalhadas pelo telencéfalo. Aqui, por exemplo, eu mencionei occipital, área primária da visão. A secundária, tipo, pelo que eu li, eles não mencionam muito, porque estão bem espalhados assim. Eles especificaram mais a parte somestésica, mas o córtex visual fica primordialmente na parte occipital, temporal fica a audição, e parietal essa parte sensitiva aqui, somestésica. Certo, pessoal? Essa foi a aula de telencéfalo, então. Espero que vocês aproveitem a aula, tenham gostado, e qualquer dúvida, só chamar no nosso grupo ali ou também no privado.